A gente ia falar de Abraão, né? Mas como a gente está indo para nossa caravana agora na sexta-feira, nós vamos passar 2 domingos sem escola bíblica. Então, eu pensei, vamos falar de Abraão quando a gente voltar, tá bom? Porque aí a gente já pega Abraão e já fala, porque Abraão tem muita coisa para falar. Se a gente começar a falar dele, a gente vai ter que retomar na próxima aula, quando nós retornarmos da caravana. Então, o que eu pensei? Vamos fazer um apanhado desse período que a gente está falando, porque como a gente tem muito pouco tempo, ficam coisas sem dizer. Então, hoje a gente vai dizer, para fechar esse período da criação, do dilúvio e do repovoamento da terra, com as nossas dúvidas, né, sanadas, e falar um pouco mais de coisas que a gente não conseguiu falar por causa do tempo. Então, hoje, a gente vai ler Gênesis 6. Esse capítulo do Gênesis 6, ele é um capítulo meio difícil de entender, porque por causa das várias interpretações do passado, interpretações antigas que hoje a gente sabe que não são aceitas, apesar de que alguns estudiosos, alguns poucos, ainda se referem a elas, mas hoje a gente vai, à luz da Bíblia, esclarecê-las, tá bom? Vou ler aqui para vocês. Gênesis 6, de 1 a 8. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Amém? Gente, o que está acontecendo aqui nesse Gênesis? Quem escreveu o Gênesis? O Moisés. Não foi? A gente até provou lá, lemos João, lemos lá na frente no Evangelho, que Jesus, o próprio Cristo, se referia a Moisés como sendo o escritor desses livros. Então, o Moisés, ele estava ali prestes a entrar na terra, e aí ele está pregando para o povo, ele está falando para o povo: olha, aconteceu, essas coisas aconteceram assim, porque vocês se lembram que as histórias, elas eram ensinadas oralmente. Naquela época, o normal era a oralidade. Poucas pessoas escreviam. Moisés, ele era um grande legislador, e Deus o escolheu com o propósito de levar aquele povo à terra prometida. Mas primeiro, o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele foi criado na casa de Faraó.
Moisés, ele teve uma educação excelente. Moisés sabia de todas as coisas, de muitas coisas, né? Naquela época, a educação no Egito era muito forte. E Moisés, como um príncipe, ele teve a melhor educação que se podia ter naquela época. Então, e sabia escrever. Olha só, às vezes, né, lá atrás, aquele terror que teve com aquelas crianças, que foram mortas e tudo, e Deus levantar aquelas parteiras para salvar a vida de Moisés e depois levar Moisés à casa de Faraó. Gente, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende, mas vocês percebem que nada foge do propósito de Deus? Absolutamente nada. Porque se Moisés não tivesse sido educado da forma que ele foi educado, como que ele teria escrito todas essas coisas e como que ele conseguiria ser um homem, né, que foi esse instrumento na mão de Deus para libertar o povo, um grande legislador, um homem que deixou as leis escritas, porque na verdade, o que está sendo formado aqui? Deus tirou aquele povo do Egito para formar o quê? Uma nação. Então ele precisava de um homem capaz, um homem capacitado para isso. E Moisés foi esse homem, né? Foi educado para isso. E a gente vê que o propósito de Deus, muitas vezes a gente não entende. Só lá na frente que a gente vai entender que nós todos fazemos parte desse grande propósito. Mas aqui no Gênesis 6, a gente se depara com a decisão de Deus de acabar com o homem na terra, né? E deixa eu voltar mais um pouquinho. Por que Moisés está falando isso? Tudo que ele está falando aqui para eles. Porque eles iam entrar na terra prometida, eles já estavam muito perto. Eles já estavam prestes a entrar na terra. Estavam ali nas campinas de Moabe e de longe já viam a terra. E Moisés fala, espera aí, o que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar um povo que tem os seus deuses. E aí Moisés vai falando para eles como esse povo se perdeu, o que Deus falou para esse povo lá atrás fazer, que esse povo não fez, e dizer para eles, não se misturem com esses povos por causa disso, disso e disso. Deu errado lá atrás, e se vocês entrarem nessa terra e fizerem a mesma coisa, vai dar ruim para vocês também. Então é isso que o Moisés está explicando para eles aqui. E aí no versículo 6 a gente se depara com essa decisão de Deus de acabar com o homem na terra, acabar com essa criação que ele tanto amou. Mas por que Deus tomou essa decisão? Por causa do avanço do pecado. Depois que o primeiro casal, ele peca e é expulso do jardim, a corrupção dos filhos de Adão, gente, foi muito grande. A corrupção deles aumentava a todo tempo. Então, aumentou tanto, que lembra que a gente está vendo duas linhagens? A linhagem da mulher, que é a linhagem do Sete, a linhagem de Deus, e a linhagem da serpente, que é a linhagem do Caim. A corrupção nessa época já tinha aumentado tanto que já não tinha mais diferença entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E Sete, ele tomou um lugar de Abel. E aí ele forma uma cultura ali naquela região do Éden. Ele passa a morar, a se estabelecer naquela região. Ali ele se desenvolveu e a mesma coisa aconteceu com os povos de Caim também. Só que eles foram lá para Nod e lá o Caim também se estabeleceu, formou uma cidade, se desenvolveu. E colocou o nome daquela cidade de Enoque. E assim cresceram duas
culturas diferentes, duas culturas bem diferentes. A civilização setita, ela era marcada pelo quê? Pelo culto a Deus, pela guarda do sábado, pelos sacrifícios ao Deus verdadeiro. Ela era marcada por pregadores como Enos, Enoque, Noé. Era marcada pelo casamento monogâmico e pela santidade de vida. Já a civilização cainita, ela era marcada pela poligamia, pela violência, pela crueldade, pela arrogância. Eles haviam rejeitado a Deus, né? E provavelmente eles já estavam nesse período, já tinham começado a adorar outros deuses criados por eles mesmos. Só que à medida que essas civilizações elas iam crescendo, elas passavam a habitar a terra, elas começaram a se relacionar entre si. Como que elas se relacionavam? Pelo comércio, tratados de paz, limitação de territórios, troca de conhecimentos de tecnologia, né? E mesmo menos os limites morais, éticos, religiosos, que eram bem definidos e bem diferentes de uma civilização para outra. A linhagem que tinha a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, que era a linhagem de Sete, e a linhagem de Caim, aqueles que se afastaram de Deus. E aí, gente, a gente vê como surgem tantas coisas lá. O casamento poligâmico surgiu nessa civilização de Caim, tá? E a gente começa a ver aí duas culturas bem distintas. O versículo 1 fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradavam. Aqui Moisés está relatando, gente, que as duas descendências se misturaram depois de séculos de separação. Moisés fala que as filhas dos homens eram bonitas. Ele fala que quando ele fala as filhas dos homens, ele está se referindo às filhas de Caim, a descendência da serpente. Elas eram bonitas, elas eram sensuais, mulheres atraentes, diferentes, sabe, mulheres mais ousadas, diferentes das israelitas, né, que eram mulheres mais recatadas. Essas filhas dos homens aqui que Moisés fala delas, talvez fossem mulheres fáceis. E os filhos de Deus perceberam isso. Os filhos de Deus aqui, gente, são os setitas, né? A descendência de Sete, os da linhagem de Sete, que foram a promessa. Eles são chamados de filhos de Deus, por quê? Porque eles foram adotados por Deus. Olha lá Lucas 3, 36 e 38, quando narra no Evangelho de Lucas, séculos lá na frente, ele chama essa linhagem de filhos de Deus. Olha como que ele fala, ó. Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, de Enoque, de Jarade, de Malalel, filho de Cainá, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus, né? Então, ele estabelece uma linhagem direta entre os filhos de Sete e Deus. Por isso, eles são chamados filhos de Deus, que faz contraste com essa linhagem de Caim, né? Que é chamada do filho dos homens. Ali o homem, por que o filho dos homens? Porque ali o homem era o centro, ali o homem é que era exaltado. Então essa expressão, gente, portanto, filhos de Deus aqui, não deve ser entendida como uma referência a anjos,
como alguns estudiosos fazem. Existe uma interpretação antiga de que esses filhos de Deus aqui eram anjos que tinham caído do céu, e essas mulheres, né, atraídos, anjos que tinham vindo à terra atraídos por essas mulheres, e aí eles descem à terra e têm relações com essas mulheres, da onde nasceram os gigantes. Quem já ouviu essa interpretação? É uma interpretação antiga, mas é uma interpretação errada e inadequada. Até mesmo Calvino falou que essa é uma interpretação grotesca da palavra, porque a Bíblia, ela se explica no contexto, e a regra é que lá na frente você vai encontrar um versículo que vai explicar esse versículo aqui. A Bíblia, ela conversa, ela faz pontes entre si. E o contexto, qual que é o contexto aqui? O contexto que a gente está lendo é o desenvolvimento de duas linhagens. É isso que a gente está vendo aqui. Uma linhagem de Sete e a outra linhagem de Caim, que foi expulso da terra lá e formou a sua própria civilização. Então, todo o contexto desse capítulo narra essas duas linhagens. E aí, por que do nada aqui aparece anjos se misturando com a raça humana? Não faz sentido isso, né? Então, o próprio Jesus lá na frente vai dizer que depois da ressurreição nós seremos como os anjos do céu, que não se casam e não se dão em casamento. Portanto, anjos são assexuados. Então, como é que os anjos vão descer aqui para ter relações com essas mulheres, né? E para que nasçam esses gigantes? Então, esses setitas, eles tomaram as mulheres cananitas, e esses casamentos, eles foram uma ameaça à linhagem da esperança, a essa linhagem separada, aos filhos de Deus. E agora, essas linhagens se misturaram. E as mulheres, elas tinham os seus deuses, e as mulheres que educavam os seus filhos. Então, olha o perigo dessa mistura, porque a partir desse momento, a partir dessa mistura, essas mulheres passaram além de influenciar seus maridos, ainda educar seus filhos dentro dessa religião, ensinando outros deuses, né, para os seus filhos. Elas não ensinavam mais seus filhos no caminho de Sete. E aí, aquela inimizade que a gente viu lá no Éden, né, aquela inimizade que Deus havia colocado lá no início, vira amizade. Lembra? Porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E agora a verdade de Deus, ela é corrompida. O conhecimento de Deus fica cada vez mais distante. Então, isso daqui, gente, é uma coisa que a gente tem que trazer para nós. Por quê? Viu a importância dessa gente não se misturar? E hoje até mesmo na igreja, a gente vê, por exemplo, no caso de quando a pessoa arruma um namorado. Gente, vou arrumar um namorado, vou encontrar um namorado lá fora, lá na balada. Vai dar certo isso? Mas depois eu ganho ele para Jesus. Gente, não é. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não rola isso. Então, já vai buscar no lugar errado, né? Então, assim, a gente vê que isso acontece desde lá de trás. E a gente vê que Deus recomenda.
para o povo dele se preservar. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter amizade com as pessoas lá fora. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Só que eu vou me relacionar com o de fora até a página 2. Até aonde eu possa ir. Até aonde a palavra de Deus me permite ir. Só até aí. Porque quando tocar na minha fé, quando chegar no momento que eu ter que fazer alguma coisa ali, que eu sei que eu vou desagradar o meu Deus, pronto, é ali que acaba. Então, a gente precisa reconhecer, nesse nosso tempo, que esses casamentos mistos, eles não são, são algo que é, sabe, que é, ai... Depois a gente vê como é que fica. Não, depois, muitas vezes é tarde demais. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se interessou por uma pessoa, ela é do mundo, conheci na faculdade, conheci sabe? Primeira coisa, você vai falar de Jesus para ela, vai trazer para a igreja, você vai ter dor de cabeça se você casar com Deus está falando aqui desde o Gênesis, gente. A Bíblia tem respostas para tudo. A Bíblia tem direcionamento para tudo. A gente erra por quê? Porque a gente não conhece a palavra. E mesmo conhecendo, muitas vezes a gente só conhece, mas não pratica. A gente paga para ver, né? Por quê? Por causa do coração. Aí o que a Bíblia fala? O coração é enganoso. Desesperadamente corrupto. Sim. Então, gente, vamos nos atentar aí com os nossos filhos, os jovens. No 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Por que Deus toma essa decisão? Por causa da mistura das linhagens. Meu espírito não agirá no homem. Como que era, gente, a ação desse Espírito de Deus no homem? Era através da pregação dos setitas. Por exemplo, Enos organizou o culto a Deus. Enos era um pregador. Enoque era profeta. A gente vai ver Enoque citado lá no livro de Judas. E Enoque profetizou, inclusive, sobre a vinda de Cristo. Então, provavelmente, todos os citados na linhagem de Sete eram pregadores, né? Noé era um pregador. E foi por essa linha que o conhecimento de Deus estava sendo preservado. A tradição oral, ela era mantida. Através deles, Deus tinha agido na humanidade antediluviana. Mas agora, isso ia acabar em 120 anos. O que Deus está falando aqui? Ele não está falando sobre idade. Ele está falando, meu espírito não vai mais contender, não vai mais agir no homem, mas seus dias serão 120 anos. Né? Porque mesmo com o Espírito Santo agindo, naquele tempo, mesmo com o Espírito Santo ali, tendo aqueles homens que ainda falavam de Deus, a iniquidade só aumentava. É que nem o nosso tempo, não tem um monte de igreja? Né? A gente põe lá no YouTube, tem um monte de pregação. E o que acontece, gente? A iniquidade não só aumenta, a mesma coisa estava acontecendo naquele tempo. E aí Deus, Ele coloca o prazo de 120 anos como última chance. Né? Era assim, era um ultimato. Não se trata aqui de redução de idade, como alguns acham, e até no rodapé de algumas Bíblias a gente encontra. Porque se essa interpretação
ela não pode estar certa. Por quê? Porque quando a gente chega lá no capítulo 11, o que a gente vai ver, gente, na genealogia do povo do dilúvio? A gente vai ver essa geração vivendo 300 anos, 400 anos, 200 anos. Então, é a partir de agora, né? Não é a partir de agora o homem vai viver 120 anos. Quando Deus falou isso, Deus decretou isso e falou para Noé, quanto tempo que Noé ficou construindo a arca? 120 anos. Esses 120 anos foi o tempo que o mundo teve para ouvir a pregação de Noé. Não foi que o homem ia viver 120 anos depois daquilo, entendeu? Foi um ultimato de Deus, meu espírito não agirá mais aqui, vai agir aqui. Gente, a gente pensa que 120 anos é muito tempo, mas não é. Lembra que eles viviam 900 anos? 950 anos? Então 200 anos era nada, né? 120 anos, aliás, não era nada. E foi o tempo que Deus estabeleceu. Meu espírito não agirá mais, vai agir por 120 anos, através da pregação de Noé, e esse povo está perdido, né? Oi. Era através da pregação, através da palavra. O Espírito, porque a gente vê que o Espírito de Deus, nessa época, a gente não tinha Jesus. Então, o que era a salvação? Não era como é para nós agora. Agora a nossa salvação é o quê? É a gente aceitar Jesus como nosso Salvador, entender que Ele morreu na cruz por nós, aceitar o sacrifício de Cristo e andar em obediência. Naquela época, o que era a salvação? Andar com Deus. O que a Bíblia fala? Noé andava com Deus. Abraão andava com Deus. Então, assim, a salvação era andar com Deus. Eles não tinham essa ideia que a gente tem de céu, inferno, paraíso. Para eles isso não existia. Era assim, era naquele momento, a salvação era ali. Eu ando com Deus e estou salvo. Né? Então, e aí vinha por esses pregadores. Toda a linhagem de Sete era a linhagem de pregadores. Enos foi um pregador, Enoque foi profeta, pregador, Noé foi um pregador. Gente, 120 anos Noé pregou naquela terra. Lá em 2 Pedro 2,5, vamos amarrar esse Gênesis 6 em 2 Pedro para a gente entender. Pedro interpreta essa passagem que a gente está estudando. Ele fala assim no versículo 5: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, o Pedro, ele se refere a Noé como o quê? Como um pregador. Aí, o 4, rapidinho. Eu queria tanto acabar esse. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando as filhas de Deus possuíram, quando os filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus? Isso, a linhagem de Sete. Possuíram as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim, tá? As quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Moisés, ele registra aqui o surgimento de gigantes. Nesse período, ele diz aqui, naquele tempo, ele está falando aqui, naquele tempo, portanto, é antes da mistura, tá bom? Antes desta mistura, porque não foi por causa da mistura que começou a surgir gigantes. Então, essa interpretação de anjos com mulheres, né, da qual surgiram esses gigantes, não é uma interpretação errada. O que aconteceu foi que
depois dessa mistura, o número desses gigantes aumentou. Né? Não sei, já devia ter alguma anomalia, porque a gente sabe que o gigantismo é uma anomalia. E a gente sabe que realmente houve gigantes, porque já encontraram fósseis, né? De gigantes. A gente sabe que naquele tempo houve gigantes. Mas vocês estão entendendo? Vocês leem esse versículo, vocês veem que o Moisés, ele fala que os gigantes já existiam e que depois eles também existiam, né? De uma forma. E quando a gente vai ver no hebraico esses gigantes, né? A gente vê que eles estão falando não de estatura também, eles estão falando de homens líderes que surgiram, reis, homens fortes ali naquela civilização, né? A palavra gigante no hebraico é nefilim, e a raiz dessa palavra é cair. Portanto, os nefilins foram traduzidos como os caídos, ou aqueles que fazem cair, que era essa raça de homens de grande estatura, né? Que tinham valentia, que tinham poder, eram homens de renomes, mas não era uma mistura de anjos, e muito menos eram semideuses, tá? Eles foram valentes, conhecidos pela cidade, eram nobres, eram filhos dos setitas, né? Dessa mistura aí mas eram homens cruéis. Eram homens muito, muito cruéis. E aqui se agrava, gente. Se agrava a humanidade, perde os referenciais, não tem mais os pregadores, né? Pregadores santos, profetas como Enos, mas eles têm esses guerreiros valentes aí que eles acabam idolatrando, até acabam tendo como referenciais o que antes era um referencial, que eram esses homens que traziam o conhecimento de Deus. Agora, nessa geração, esse referencial se perde, e esses homens valentes, aí, esses gigantes, eles começam a ser o referencial das pessoas. E séculos mais tarde, Jesus se refere a esse período lá em Mateus 24, né, que ele estabelece o mundo diluviano como um mundo que havia se esquecido de Deus e que seria apanhado de surpresa. Lá no Mateus 24, do 38 a 39, ele fala: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquela cultura antediluviana, o povo se esqueceu de Deus, o povo se secularizou, se casaram entre si, dando origem ao sincretismo religioso, esqueceram do Deus vivo, eram indiferentes à pregação de Noé. Vocês imaginam o Noé lá pregando, 120 anos construindo aquela... Gente, Noé foi um homem extraordinário. Ezequiel fala que Noé, ele tinha fé como a fé era um homem justo, como Abraão e Jó. Noé é um homem que tinha muita fé, ele construiu algo que ele nunca tinha visto, apesar de na época já ter alguma tecnologia, eles já trabalhavam, né, em madeira, mas ele nunca tinha visto chover. Nunca tinha chovido na terra, gente. E o Noé estava esperando uma chuva. E Deus viu que a maldade do homem o coração do homem estava corrompido. O coração do homem era mau. E Deus se arrepende
arrepende de ter feito o homem na terra. Gente, a gente vai entender aqui, a gente tem que entender uma coisa. Os autores da Bíblia, eles se expressam de uma forma que nós podemos entender. Então, a gente vai ver, Deus se arrependeu, Deus se alegrou, né? Vai colocando em Deus sentimentos que são nossos, para que a gente possa entender aqui o contexto da história. Mas não é porque daí lá na frente a gente vai ver um versículo que fala, ai, Deus não se arrepende. Aí aqui fala, Deus se arrependeu. Aí a gente fala, não, mas a Bíblia está confusa. A Bíblia está se contradizendo. Não é isso. É que os autores se expressam de forma que a gente possa entender o que está acontecendo no momento. Deus olhou para aquele povo e Deus falou, olha, não posso, não quero mais. Né? Esse povo, ele se perdeu de um jeito que não vai ter jeito de recuperar. Né? E aí você vai ver que lá no Deuteronômio, quando Moisés ele vai dizer, né, olha, quando vocês entrarem na terra, não se mistura com esses povos. Não deem seus filhos para casar com eles. Né? Mas vocês vão exterminar esses povos. E às vezes parece duro, né, gente? Não parece duro? Porque no dilúvio Deus mandou a água para exterminar com aquela civilização. Aí Noé se salva com a sua família. Aí nós vimos, né, se formar a Tábua das Nações. Lembra? As 70 nações vindas dos filhos de Noé. Ali eles passam um grande período povoando a terra. Ali o povo de Israel é cativo. Fica lá 400 anos no Egito. Depois eles saem do Egito e eles estão aqui com Noé. Já rodaram 40 anos na terra. Vão entrar na terra para conquistar. O que Deus está fazendo? Parece duro. Deus fala assim, ó, vai lá, vocês vão entrar e vocês vão matar todo aquele povo. Por quê? Fala, nossa, mas Deus está matando todo mundo. Por quê? Lá atrás, Deus exterminou com aquela civilização com água. Deus usou Israel para acabar com ela. Por quê? Porque essa gente já havia quase 500 anos, esse povo tinha se perdido, eles estavam matando os seus filhos, eles matavam os seus filhos, jogavam dentro de óleo quente, para quê? Para oferecer a Baal. Então, essa terra estava corrompida, como lá atrás, só que dessa vez Deus não vai usar o dilúvio. Por quê? Deus prometeu para Noé, lembra? Que nunca mais ele ia mandar o dilúvio sobre a terra. Dessa vez, Deus vai usar o seu povo para acabar com aqueles povos. Porque, gente, Deus, ele é paciencioso. Deus, ele é bondoso. Mas a sua paciência tem limites. Queridos, não vamos provocar a indignação do nosso Deus através de uma vida de pecados. Nós precisamos nos posicionar como povo de Deus. Cada vez que o povo de Deus ele se posicionou na terra, cada vez que a igreja de Deus se posicionou na terra, ela teve vitórias, ela viveu sinais, prodígios e maravilhas. Cada vez que a igreja de Deus se misturou com o mundo, a igreja de Deus perdeu. Cada vez que o povo de Deus se mistura com o mundo, o povo de Deus perde. E isso é o que a gente está vendo nessa civilização. E não se esqueçam que Jesus, ele comparou a nossa civilização com essa daqui. Ele falou, olha, como nos dias de Noé, assim vai ser. Na vinda do Filho do Homem, vocês vão estar perdidos porque vocês se misturaram. O mundo não é a nossa casa. Nós estamos aqui para fazer diferença nele.
E nós estamos aqui com a responsabilidade de assumir o que esses homens assumiram, que é levar o conhecimento de Deus. Nós estamos aqui como Enos esteve, como Enoque esteve, como Noé esteve, pregadores da palavra de Deus, tanto pregadores com microfone nas mãos, como sem microfones nas mãos. Então, hoje, a gente precisa entender a nossa responsabilidade e o nosso posicionamento. E isso é algo muito sério dentro de uma igreja profética. Muito sério. Porque muitas vezes, por causa do nosso posicionamento, nós vamos perder amigos, vamos perder até gente da família. Não é? Muitas vezes o nosso posicionamento e a nossa responsabilidade diante dessas coisas que nós aprendemos vai nos afastar de algumas pessoas até. Mas a gente precisa entender o seguinte, que toda vez que o povo de Deus se misturou para ser igual, o povo de Deus se perdeu. E nós não somos os que se perdem. Nós somos aqueles que temos endereço certo. No dia que ele vier, vai ser como nos dias de Noé e já está sendo. A nossa geração já é uma geração igual a essa geração que nós vimos aqui. A gente vê o próprio povo de Deus perdido dentro das igrejas. Ninguém sabe mais qual que é a direção, não se sabe. Não se tem direção. A gente vê, por exemplo, agora mesmo, nessas épocas que toda hora você liga a televisão, tem um partido lá falando. O povo de Deus não sabe o que a Bíblia diz. Porque se o povo de Deus sabe o que a Bíblia diz, vai saber, nossa, esse cara aí, ele defende uma coisa que a Bíblia condena. Então eu não posso me misturar. Porque eu vou sofrer as consequências. Porque todas as vezes que o povo de Deus abriu mão de quem ele era para agradar e se relacionar com o povo do mundo, quem perdeu? O povo de Deus. A Bíblia fala que toda vez que o injusto, o ímpio governa, o povo padece. E esse posicionamento, esse direcionamento, ele é muito de uma igreja profética. Por quê? A igreja profética, ela faz o quê? Ela dá direção. Que você goste ou não, a gente vai dar direção. Não é assim? Que a pessoa gosta. Gente, tanta gente saiu dessa igreja, vocês não sabem por quê? Porque se posiciona. E eu vou me posicionar até morrer. No dia que eu morrer, eu me posiciono no céu. Até lá eu vou... cheguei. Sabe, já vou correr procurar Paulo, falar, Paulo, você sabia que aqueles caras não sabiam de nada, a teologia deles era péssima, você mandou bem. Sabe, gente, porque assim, não é questão, na nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, a nossa luta é contra ideias que o inimigo coloca na cabeça das pessoas, porque a nossa mente é esse campo de batalha do inimigo. E a igreja, ela tem que se posicionar. Em todas as esferas da sociedade, nós temos que nos posicionar. Porque se nós queremos trazer o reino de Deus a essa terra, ou então é balela o que a gente fala. Ai, que venha o teu reino, que venha o teu reino, tá? Que venha o teu reino na minha casa. Não, que venha o teu reino. E para que o reino de Deus venha, precisa ter posicionamento. Amém? Glória a Deus!